Olá, olá, olá! Pode colar na área, o seu podcast esportivo semanal, começando com mais uma edição especial para destacar as personalidades do esporte de Rio Preto e região. Acabamos de acompanhar um vídeo institucional do Centro Universitário de Rio Preto, a Unirp. Estamos aqui nos estúdios da Unidade 3, onde se concentram os cursos de comunicação social, jornalismo e publicidade e propaganda. Lembrando que a Unirp tem a avaliação 5, nota máxima com o MEC. E ainda destaco para você aí o nosso canal no YouTube, Pode Colar Podcast, para você se inscrever, dar seu like, acompanhar os principais vídeos, os episódios que nós já tivemos. Muita gente boa já passou por aqui, já se destacou e contou a sua história. Histórias de sonhos que se tornaram realidade, esse o nosso slogan. Também para você nos acompanhar aí no nosso perfil no Instagram, o Pode Colar Podcast, para acompanhar os cortes, os vídeos, as divulgações e os grandes destaques desse universo esportivo. E ainda as plataformas digitais, o Amazon Music, o Deezer e o Spotify, sempre à sua disposição para também acompanhar e conhecer o nosso trabalho. Agradecimento especial aqui ao Ronaldo Atilano, nosso técnico e operador aqui da Rádio Unirp, além do Cristiano Abraão, nosso editor, o Thiago Serafim, cinegrafista, o William Castro, nosso designer que produziu esse álbum, que tem feito sucesso com os nossos participantes, além, é claro, da Vanusa Carvalho, a nossa social media. Hoje, com muita alegria e uma honra, estamos recebendo aqui um riopretense que fez e continua fazendo história no tênis. Com muita alegria, Thiago Alves, que eu te recebo. Você que tem muita história para contar e que história incrível. Seja bem-vindo aqui para esse bate-papo no Pode Colar. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, geralmente, quando a gente traz aqui os nossos convidados, Thiago, começa falando do início, né? Quem conhece o Thiago multicampeão, o Thiago disputando aí, grandes competições pelo mundo, mas falar desse teu início aqui em Rio Preto, o quanto o Rio Preto também é significativo aí na tua vida. Sem dúvida. Bom, eu sou um bom riopretense, né? Na verdade, comecei a jogar tênis com 5 anos de idade, nas quadras do Palestra Esporte Clube. Né, influência do meu pai, da minha mãe, que no início também estava conhecendo o esporte, começaram a fazer aula social, e eu, como criança, continuei indo com eles, né, indo com eles ao clube, até que fui me inspirando cada vez mais dentro da modalidade. Comecei a fazer minhas aulas ali com 5 anos e os torneios foram aparecendo, né, com 8, 9 anos começando a jogar as primeiras competições, enfim, então o começo foi bem o começo aí de todo jogador de tênis mesmo, que começa com a família pelo incentivo dos pais. Você citou esse ponto importante, né? Porque por ser um esporte, digamos assim, entre aspas, solitário, né? Onde você atua de maneira individual, tem a categoria dupla, mas aí já é uma outra etapa. Mas esse início que você está dizendo, né? Da importância da tua família, até para te guiar, para te levar nesses primeiros torneios, né? Até por você estar competindo com 8, 9 anos de idade. Sem dúvida. O tênis, né? O esporte individual é um esporte que realmente são os esportes que realmente precisa de um apoio familiar, né, de um incentivo. Não é igual um futebol, um vôlei, um basquete, que você está com a garotada, você está jogando, enfim, você está... O tênis não. O tênis, como qualquer outro esporte, ele precisa que a família, né, ou alguém te apresente realmente, te incentive e coloque você para tá jogando, né. Então, meu início realmente foi dessa maneira. Minha irmã também jogava, né, minha irmã mais velha, ela também começou, minha irmã também jogou bem tênis, também até os 14 anos dela ela jogou, mas enfim, eu acabei dando sequência, mas realmente o esporte individual ele precisa desse incentivo, né, familiar, e é isso que a gente espera, né, que os pais, né, sempre coloquem, né, os filhos, né, um pouco mais próximo aos esportes, né, coisa que tem diminuído bastante, né, a gente acaba vendo que isso está diminuindo bastante. Ô Thiago, aquela história, você deve ter começado aí por brincadeira, né, até para conhecer a modalidade, mas o que começou a te encantar também, né? Uma coisa tá certa, a família tá lá incentivando e tudo mais, mas só que a criança também tem que pegar gosto. Digamos assim, como que foi o teu pegar gosto aí pelo esporte? Bom, eu sempre fui muito competitivo, né? Claro que na época eu também jogava bola, jogava futebol, principalmente futsal, até por alguns times aqui da cidade, né? Que tinha na época, mas o tênis me pegou muito pela parte por ser individual. Eu acho que eu sempre gostei mais de esportes individuais, nunca gostei muito de esportes coletivos, apesar que jogo, faço esportes coletivos também, mas o tênis pela parte individual, por ser individual, foi isso que realmente me interessou bastante, né? No tênis ou a gente ganha ou a gente perde, né? Não tem mais ninguém do nosso lado ali.
Bom, e quando você realmente começou as disputas, o que dá para lembrar dessa época, a tua primeira conquista, o primeiro pódio? Tem essas recordações? Como é que é? Tem bastante, né? Eu comecei e eu sempre me destaquei, né? Então, quando eu estava com 9, 10 anos, eu já estava número 1 do estado, né? Jogando nos torneios paulistas, né? Que eu fiz todo o começo, né? Do tênis, né? O tênis, primeiro, né? A gente começa num clube, claro, né? Fazendo parte de um clube. Depois a gente começa a jogar torneios estaduais, né? Então eu fiz os torneios estaduais. Com 9, 10 anos eu já estava conquistando os torneios estaduais, né? A gente ia para São Paulo direto, viajava, enfim. Já estava competindo bastante nessa idade. E aí depois começam os torneios brasileiros. Demorei um pouco para me destacar no cenário nacional. Comecei a me destacar realmente com 15 para 16 anos, quando eu fiquei número um do Brasil com 16 anos. Com 15 já estava entre os 10, com 16, número 1 do Brasil. E aí depois os torneios internacionais, né? Que aí começam os torneios internacionais, já ainda juvenil, acabei ficando número 7 do mundo juvenil. E depois já entrando já um pouco pro profissional, né? Que é onde eu cheguei na minha melhor colocação, que foi número 88 do mundo, né? Bom, você destacou uma coisa muito importante, né? Que quando você trabalha de maneira individual, essas modalidades, né? Não só o tênis, como qualquer uma outra, aí vai da sua dedicação, do seu esforço, não tem aquela história, de repente, eu não estou num dia legal hoje, mas meu companheiro está bem, então ele pode fazer a diferença, ou vice-versa. Como é que era essa rotina para sempre você querer mais? Você falou, sempre fui muito competitivo, para sempre querer estar em alto nível, estar sempre subindo, digamos assim, no ranking. Sim, o tênis eu gostava muito, né? Gosto muito do tênis por causa disso, né? O tênis é um esporte que só depende de você, não depende de ninguém te escalar. Não, as inscrições são para qualquer um entra, entendeu? Então, você tem um caminho, se você tiver que chegar, você vai chegar. Não existe essa, o treinador me sabotou, o não sei o que aconteceu, o meu parceiro do time falhou, o goleiro frangou, enfim. Não tem esse tipo de coisa. O tênis realmente é um ranking, o ranking ele é acessível para todo mundo, não existe discriminação, não existe nada. Quem quiser jogar, joga. Então, esse fato do tênis, ele era algo que me motivava demais, né? Sempre me motivou muito a treinar, sempre me motivou muito a saber que eu poderia chegar até onde eu sonhasse, né? Ninguém ia barrar o meu sonho, né? Claro que existem fatores limitantes, né? Mas, enfim, eu sabia que eu poderia alcançar o máximo que eu conseguiria. Então, isso sempre me estimulou muito, sempre me estimulou demais a treinar, sempre me estimulou demais a pensar que eu tinha treinado mais que o outro, a me motivar. Então, minha cabeça funcionava muito assim. Muitas vezes eu não dormia tranquilo se eu soubesse que alguém do meu lado treinou melhor que eu, entendeu? Então, isso era algo que sempre me motivou muito. Thiago, você falou aí a etapa de 15 para 16 anos, só que acredito que antes disso, você com a sua família deve ter se reunido, conversado, falou, opa, ô pai, parece que eu levo jeito, hein? Parece que é um esporte que eu vou poder ter uma sequência, como você falou, realizar aquilo que eu estou imaginando. Em que período aconteceu literalmente essa viradinha de chave aí para falar, eu vou seguir realmente nisso? Na verdade, até os 10 anos, eu sempre fui uma promessa, né? Sempre, como eu falei, fui primeiro do estado com 10 anos e teve uma fase, né? Uma fase acho que de todo adolescente, eu me desinteressei um pouco pelo tênis, nesse período dos 10 até os 13, 14 anos. Né? Não treinava tanto quanto os outros, bom, enfim, enfim, conhecendo outras coisas, né? Então eu não estava realmente tão focado quanto eu precisava. Nessa época eu parei cheguei até meio que parar de jogar. Na verdade, eu treinava todos os dias, eu comecei a treinar duas vezes por semana. E nesse período meu pai meu pai é empresário aqui da cidade, né? Tem uma marmoraria. Na época ele falou, tá bom, então você não vai treinar, mas então você vai começar a trabalhar. E eu comecei a trabalhar esses dias com ele, os dias que eu não ia treinar. Enfim, comecei a sentir falta realmente de estar jogando e tal. Aí com 14 anos, quando eu estava com 14... Isso eu estava na época dos meus 14 anos. E aí nessa fase eu pedi para ele, falei para ele, não pai, eu vou voltar a treinar direito, tal. Aí eu comecei a treinar direito e aí daí para frente comecei a me destacar de novo. Comecei a jogar bem nos torneios estaduais novamente. Comecei a ficar entre os primeiros do estado. Alguns brasileiros que eu comecei a disputar, comecei a ter resultados. E foi quando a gente realmente teve essa mudança, essa chave deu essa virada, como você falou, com 14 anos. Aí com 14 para 15 anos, no ano de 1997, até o ano que o Guga ganhou o Roland Garros pela primeira vez,
E em janeiro eu me mudei de Rio Preto para me tornar realmente um tenista profissional. Em janeiro eu fui para Campinas, para uma academia, para um centro de treinamento em Campinas de um ex-jogador profissional, que é como eu tenho aqui hoje em Rio Preto, que hoje muitos garotos me procuram, e eu fui procurar porque Rio Preto nunca tinha tido um tenista profissional, nós não tínhamos referência, em 1997 nós não tínhamos acesso à internet, era muito restrito a informação, então eu saí em busca disso. Fui morar em Campinas e foi realmente onde deu essa virada. Nesse ano eu já comecei a me destacar muito, acabei entre os primeiros do Brasil, e aí para o ano seguinte eu realmente dominar a categoria. Então, a virada de chave foi com 14 para 15 anos. Em 1997, antes do Guga ganhar Roland Garros, porque todo mundo às vezes imagina, o Guga ganhou, você mudou. Não, eu mudei em janeiro, o Guga ganhou agora, né, que tá até tendo Roland Garros agora, né, o Roland Garros é sempre em maio. Então, a virada realmente foi ali no ano de 96, 97. Ah, legal, bacana você destacar isso. E uma outra coisa, Thiago, que a gente tá falando, o esporte muitas vezes vive, como você tá falando do Thiago, do Guga, né, de uma referência, como você é hoje para muita gente, que daqui a pouco a gente vai falar bastante disso também, desse trabalho que você faz aí com os jovens. Só que na tua época, eu acredito que você também deveria ter alguma referência, alguém para se espelhar, alguém que você olhava para ver, olha, da maneira que ele joga, quem sabe eu posso também um dia ser parecido, até melhor. Quem foi aí nesse período todo para você? Bom, é bem diferente, né, da época de hoje, né, dessa geração, né? Na época, o que a gente tinha de tênis na televisão era muito pouco. Muito pouco, né? E o que a gente tinha era uma revista mensal, que chamava Match Point, que era uma revista que a gente assinava, que vinha uma vez por mês. Então, nós não tínhamos muita referência, mas na época eu me espelhava muito no André Agassi. O André Agassi sempre foi um jogador que eu sempre gostei muito, né, pelo jeito dele, né, pela maneira dele ser irreverente, pelas roupas, né, não sei se você se lembra que ele mudou muito a vestimenta, ele usava umas roupas cabeludo, e ele era, porque o tênis sempre foi aquele esporte bem formal, né, jogava todo de branco, né, o tênis era jogado completamente de branco, todo mundo bem, camisa por dentro dos shorts, né, antigamente, e aí o Agassi apareceu completamente diferente, usando shorts jeans, roupa colorida, cabeludo, enfim, e era um cara que chamava muita atenção, então ele sempre foi a minha grande referência. E os brasileiros que nós tínhamos na época, antes do Guga, né, porque como eu falei, quando eu saí de Rio Preto em 97, no início do ano, o Guga não tinha nem aparecido. Então, o Guga ainda era 90, 100 do mundo na época. Não era nem se falava dele. Na época, falava muito mais do Luiz Matar e do Jaimon Sims, que eram os dois que eram número 1 e número 2 do Brasil. E o Guga era um cara que estava em ascensão. Um cara novo, 20 anos, ele tinha 20, 21 anos. Vocês têm que idade próxima, assim? O Guga, se não me engano, ele tá com 45 anos, ou 46. Eu fiz 41 agora. Então, nós temos uma diferença de uns 5 anos. 5, 6 anos nós temos uma diferença. E então, nessa época, né, essas eram as referências que eu tinha, né? Então, número 1 e número 2 do mundo era Agassi e Pete Sampras. Eu não gostava muito do estilo de jogo do Pete Sampras, então acabava ficando muito mais com o André Agassi. Bom, quando você realmente aí chegou em Campinas, viu aí todo um status bem diferente daqui de Rio Preto, essas questões aí de treinamentos profissionais, técnico e tudo mais, como é que foi essa adaptação inicial para ir de vez deslanchar? Não, para mim foi muito importante ter saído de casa, né? Acho que pro amadurecimento, né? Amadureci muito morando um ano fora, morando sozinho. A gente morava dentro da academia e eu tive a felicidade, né, de estar com duas referências muito competitivas lá, que era o Flávio Sareta, que né, é 2 anos mais velho que eu, e o Ricardo Melo, também 2 anos mais velho que eu, que foi uma outra referência que eu tinha. Então, eu morava no mesmo quarto que o Sareta, a gente morava no mesmo apartamento dentro da academia, eram 2 apartamentos, morava eu, Sareta e um outro cara que é de Barretos, o Tony Carvalho, morávamos nós 3 dentro do mesmo quarto. Então, para mim era uma referência muito grande. Então, foi muito importante para eu realmente conhecer mais os jogadores, me enturmar mais, estar dentro de um centro, porque aqui eu treinava sozinho, sempre sozinho. Me enturmar mais nos torneios, viajar sozinho, que eu sempre viajava com meu pai, com minha mãe. Nessa época comecei a viajar com a equipe. Então isso foi me fazendo evoluir muito, amadurecer muito e evoluir. E eu, no final do ano lá, eu tive uma discussão com o treinador e eu acabei saindo da academia. E a felicidade foi de ter encontrado o Edivaldo aqui em Rio Preto no final do ano de 97.
que é hoje o Edivaldo, meu sócio, e foi meu grande treinador. É isso que eu ia te né? falar, Edivaldo tá na tua vida há quantos anos, hein? Exatamente, o Edivaldo. E o Edivaldo não é rio-pretense, ele veio para Rio Preto justamente para me treinar. Ah, né? tá. E nós tivemos uma. Na verdade, assim, né? É o que eu falo, a vida, né, por 5 minutos a gente não se cruzava, né? Porque, na verdade, eu tinha voltado de Campinas no final do ano, em novembro. Eu voltei, eu tinha me classificado para jogar os meus primeiros torneios sul-americanos, que era no início em janeiro, que é o circuito COSAT, né, da América do Sul, que eu faria no meu segundo ano de 16 anos. E eu voltei para Rio Preto e voltei a treinar com o Kazu Nagamine, né? Que eu sempre treinei quando eu estava aqui em Rio Preto, sempre fiz o meu trabalho físico na academia do Kazu. E, e eu fui na academia do Kazu e o Kazu foi preparador físico do Edivaldo quando o Edivaldo era profissional. O Edivaldo, na verdade, treinava com o Nuno Cobra, aí o Nuno Cobra foi viajar com o Ayrton Senna, e aí o Nuno Cobra indicou o Kazu pro Edivaldo. E o Edivaldo é bauruense. O Edivaldo começou a vir para Rio Preto para treinar algumas semanas a parte física com o Kazu. E nesse período, o Edivaldo tinha morado na Alemanha por 5 anos, tinha voltado da Alemanha e estava procurando emprego. Tava assim, veio para o Brasil sem lugar para trabalhar ainda, tinha acabado de voltar da Alemanha. E na época, né, não tínhamos internet, não tinha telefone, nada. O Edivaldo veio até Rio Preto fazer uma visita pro Kazu. E coincidentemente eu entrei na academia no momento que o Edivaldo estava descendo. Por 5 minutos ele teria ido embora, a nossa vida não teria se cruzado. Porque ele teria voltado para Bauru, ele não tinha nada para fazer em Rio Preto, nós não teríamos cruzado. E eu entrando na academia, o Kazu, o Thiago, tal, o Edivaldo, não sei. E o Edivaldo, quando tinha um torneio aqui em 1989, que tinha um torneio VAT 69, que era jogado um torneio profissional aqui, o Edivaldo, para levantar um dinheiro, fez uma clínica. E eu e minha irmã fizemos essa clínica. E o Edivaldo lembrou da minha irmã. Olha só. Foi muito engraçado, assim. É destino, né? O destino é... E a gente se encontrou. E nesse dia aí ele falou, pô, tô sem jogar tênis faz um tempo, tal, quer bater uma bola? Eu falei, claro, pô. Fomos treinar no Harmonia, aí... Na época, o diretor de tênis do Harmonia era o Kazu Igarashi, aí o Kazu fez um convite pro Edivaldo, enfim, e a coisa aconteceu. E o Edivaldo se mudou para Rio Preto, e a gente tá junto aí desde o final de 1997. Eu me lembro, já fui até fazer matérias com ele lá nas quadras do Harmonia, então a história, da maneira que começou, né, a gente nunca tive essa oportunidade até de falar com ele ou com você, mas a maneira como começou, então, foi bem... É muito, assim, a nossa, realmente, assim, e essa sociedade até hoje, né? Essa parceria, essa sociedade, o Edivaldo, claro que ele não foi meu único treinador, né? Teve um período que a gente não treinou junto, muito difícil, né? Pelas viagens, o Edivaldo tem 3 filhos, então é complicado, realmente. Teve um período que a gente não treinou, mas o Edivaldo sempre foi meu porto seguro, sempre foi minha referência. Quando as coisas davam errado, Ed, se assume, vambora. E quando deu certo também, né? Porque eu entrei 2 vezes top 100 com ele. É muito bacana. Agora, esses primeiros campeonatos internacionais, o que você se recorda? Onde realmente foi te alavancando cada vez mais aí para ser o Thiago que todo mundo passou a conhecer? Então, é aquela história, né? O início ali, nós não tínhamos, né? Minha família não tinha muito recurso. Meu pai, o recurso era bem complicado, né? Meu pai rifava televisão, rifava um monte de coisa lá no Palestra para eu poder viajar. Agradeço demais a todo o pessoal do Palestra que sempre me apoiou muito na época, me apoiaram demais. E aí essa viagem, né, foi até a primeira, né, que eu estava comentando agora. Em janeiro eu ia para Colômbia fazer uma sequência de torneios pela América do Sul. E aí eu nunca tinha tido experiência, né, de viajar. E o Edivaldo foi comigo nas 2 primeiras semanas porque a sequência vem descendo na América do Sul inteira. E aí ele foi comigo para Colômbia e Equador. E logo na primeira semana já na Colômbia eu já fui à semifinal já. Então as coisas começaram a andar rápido. Aí no final dessa gira, o último torneio dessa sequência de torneios é o Banana Ball, né? Que é o torneio que é o torneio mais importante que é jogado até hoje no Brasil, né? Que tá entre os maiores torneios juvenis do mundo. E aí a gira acaba nela. Então eu comecei na Colômbia e no Banana Ball eu fui campeão do Banana Ball. Foi onde realmente me deu onde realmente as portas começaram a se abrir mesmo para mim. Aí eu classifiquei para a sequência para os torneios da Europa, né? Classifiquei para viajar representando o time da América do Sul, da COSAT. Na Europa também joguei legal. Enfim, as coisas começaram a andar aí, até que no ano seguinte, que foi meu primeiro ano de 18 anos, que eu comecei a jogar torneios ITF, foi onde eu fiquei número 7 do mundo, né? Que aí foi onde eu ganhei 20 jogos seguidos, né? Na América do Sul, né? Eu fui campeão no Equador, na sequência, né? Equador, Peru, Bolívia, e fui até as quartas no Chile. Foram 20 jogos invicto. E aí me colocou no número 7 do mundo juvenil, que foi a minha melhor pontuação juvenil. E as coisas começaram a andar muito bem daí para frente, né? E eu tive realmente bastante
bastante visibilidade. E logo no meu primeiro ano de profissional, que foi logo depois, né, no outro ano seguinte, que nem no ano de 18 eu já misturei um pouco os calendários, tanto pro juvenil quanto profissional. E depois no profissional, já no meu primeiro ano, já que eu com 18 para 19 anos, onde eu cheguei no número 250 do mundo já, né? Que aí deu uma ascensão muito grande. E a partir daí as coisas começaram a andar um pouco mais aceleradas. Você colocou bem, porque o tênis tem o calendário, né, de inúmeras competições. Exato. São vocês que definem, olha, a prioridade é disputar esse e não esse. Como que é esse preenchimento aí para você ter o calendário o ano todo distribuído e saber em que competição você vai jogar? Como eu falei no início, né? O tênis ele é muito, você se inscreve no torneio que você quer. O que vai depender se você vai entrar vai ser seu ranking. Ah, tá. Existe um ranking. Sim. Não é que nem agora, tá tendo Roland Garros. Só joga os 100 melhores do mundo, né? Mas como é que você chega a 100 melhores? Como é que você chega entre os 100 melhores? Se você está zerado, você não tem ponto, o início são torneios futures, torneios de 15 e 25 mil dólares, são os primeiros torneios profissionais. Você tem que fazer o caminho inteiro. Depois os challengers, né, que nós tivemos challengers em Rio Preto, né, no Harmonia, tivemos alguns torneios aqui nesse nível, que se não me engano vai até 225 mil dólares agora, que aumentou um pouco. Eu saí e você pouco, fala a premiação geral. Premiação geral do torneio, não pro campeão, distribuído para todos os jogadores da chave. Aí depois são os ATP Tour, nos normais, que aí é os 250 que tinha o Brasil Open, né, que agora não está tendo mais, que era na Costa do Sauípe, depois os 500, que ainda tem o Rio Open, depois os Master 1000 para chegar nos grandes lãs, né? Então, é uma sequência. O ranking que vai decidir. E para você ingressar no ranking, os torneios é aberto para todo mundo. Se eu quiser jogar um torneio Future, e eu tô zerado, por exemplo, eu não tenho jogado. Sim. Eu vou me inscrever, vou ter que jogar um qualificatório, se tiver vaga, ganhar ponto para entrar na chave, para ir ganhando os pontos. Então, o tênis, você se inscreve onde você quiser, mas o que vai determinar se você vai entrar ou não é o ranking e a quantidade de pessoas que está se inscrevendo naquele torneio. Porque, por exemplo, Roland Garros, por exemplo, agora entra só os 100 melhores. Né? Porque todos vão jogar, um torneio que realmente todos jogam pela premiação, pela visibilidade, pontuação e tudo. Agora, os outros torneios depende um pouco de quem se inscreveu, quem não se inscreve. Então, sempre vai olhar os melhores inscritos, entendeu? Não tem... aí o torneio tem direito a alguns convidados, enfim, mas é isso... Mas, basicamente, você entra aonde o teu ranking permitir. E é assim desde o juvenil. É assim no juvenil, é assim no profissional... Né? O ranking juvenil é a mesma coisa, que nem Roland Garros agora está tendo torneio juvenil também. Então, os torneios, tudo que baseia é pelo ranking. A questão dos pontos, legal você explicar, Thiago, porque a cada vitória você tem determinada pontuação e em caso de conquista uma pontuação maior. Como que é essa divisão? Exatamente, tanto a pontuação quanto no profissional a premiação, né? Sim. Todo torneio profissional, você sempre vai ter uma premiação. Um future, por exemplo, claro, a premiação é baixíssima. Num future de 15 mil dólares que distribui, paga uns 300 dólares a primeira rodada, né? E aí a pontuação, 1 ponto. Se você vai ganhando, vai aumentando a pontuação e a premiação, né? E nos torneios juvenis só não tem premiação, só pontuação. Então, ele vai aumentando. E o nível do torneio determina a pontuação, que nem um Grand Slam vale muito mais do que um torneio... O tênis, ele direcionou muito bem isso agora, né? Porque os grandes lãs, direcionou grandes lãs, Master 1000 campeão leva 1.000 pontos, né? Que são legal. Os 1.000. Torneio 500, ATP 500, por exemplo, Rio Open é um ATP 500, campeão ganha 500. ATP 250, o campeão ganha 250. Então, e Challengers, eles colocaram os números também. Tem Challenger agora 100, Challenger 80. Então, eles estão colocando a pontuação, né? Para determinar. Porque fica mais fácil do público acompanhar, né? Porque realmente é um pouco complexo a pontuação. E a premiação que você está dizendo é a cada fase que você passa é um valor. Você vai aumentando. A premiação, quando eu falo a premiação, que nem um torneio de 100 mil dólares, por estilo exemplo. Assim, vamos resumir. Estilo a Copa do Brasil, o pessoal que acompanha muito futebol, né? Passou de fase, ganha tantos milhões. Vai ganhando mais, realmente, o time vai ganhando mais. Isso. Aí o campeão ganha o valor da final, mais o que já tinha acumulado. Exato, é exatamente isso. É uma boa, então, para até... O tênis é um esporte que realmente, assim, ele é como eu falei no início, ele é muito... Você pode fazer o seu caminho, sabe? Você não tem
você que vai se organizando dentro do cenário, entendeu? E tudo vai depender das tuas vitórias, tudo vai depender do teu desempenho. Não tem ninguém que vai te colocar lá, nem, não existe, quanto custa para eu chegar lá? Não existe isso, não existe, entendeu? É você que tem que ir conquistando. Bom, em termos de competições, o que você destaca? As maiores que você jogou? Você já participou de Seleção Brasileira, Copa Davis, já enfrentou esses grandes nomes também, mundiais. Que momento você consegue destacar pra gente aí de mais importantes? Sem dúvida são os grandes lãs, né? Que é Roland Garros, o Wimbledon, eu joguei todos eles, né? Joguei o Wimbledon, Roland Garros e o US Open, né? Até no US Open enfrentei o Roger Federer, né? Que foi minha maior... Como é que foi um jogo como esse, digamos assim? É um jogo histórico pra mim, né? Na minha carreira, sem dúvida. É um jogo que ficou marcado, né? E eu realmente joguei muito bem, então realmente foi bem, assim, aquela coisa que para o resto da vida, né? Aquela que marca bastante. E também as vezes que eu defendi o Brasil na Copa Davis, né? Que realmente a Copa Davis tem um espírito muito diferente, né? Uma competição que a gente... Tem as divisões, né? Cai, sobe. Isso. E o brasileiro, ele, né? A gente leva muito isso, né? Essa parte esportiva nossa ela é bem, a gente é bem patriota, assim, o tenista tem uma expressão muito grande com a Copa Davis aqui no Brasil, né? Tem alguns países que nem tanto, mas o brasileiro ele prestigia muito isso, né? Eu sempre tive a Copa Davis como uma prioridade para mim e então realmente foram essas assim, os grandes lãs, a Copa Davis e minhas conquistas, né? Os torneios que eu ganhei, né? Como a Aberto de São Paulo, que era um torneio bem especial para mim, que eu ganhei 2 vezes. Guadalajara, um Challenger de $100 mil que eu ganhei, que eu joguei muito bem, foi um torneio que me marcou bastante, enfim, esses torneios que eu acabei vencendo. Bom, os 2 que você ganhou do Aberto de São Paulo, pra você, qual que trouxe mais emoção? Eu acompanhei mais o último, né? Por isso que eu até tava conversando aqui com você na chegada. Foi o primeiro ou o segundo que te trouxe mais emoção? Foram momentos diferentes. Assim, o primeiro eu vinha jogando bem já há bastante tempo, assim, não foi algo que mudou tanto. Agora, o de 2012 eu não vinha muito bem, né? Eu tinha tido uma lesão grave anterior ao torneio. Eu estava com meu ranking tinha caído muito, né? Porque no tênis, não vamos entrar muito nessas questões, não, a gente vai muito longe aqui, porque o tênis, a pontuação que você faz um ano, você tem que defender no ano seguinte, então meu ranking tinha caído demais. Se você não joga, você não joga, tem que defender. Teu ranking cai, meu ranking tinha caído muito, então eu não vinha jogando muito e de repente eu fui campeão do torneio, né? Eu passei o qualificatório e ganhei o torneio, então realmente foi algo que marcou bastante ali, aquela vitória de 2012, né? Que eu ganhei de um português, Gastão Elias, na final. Então realmente marcou muito, era um torneio muito especial, né? Porque ele era a primeira semana do ano, a gente acabava, ele era jogado em janeiro, né? Bem na virada do ano mesmo. Algumas não, muitas vezes passei dia primeiro jogando ou dormindo na noite de Réveillon porque jogava no dia primeiro, enfim. Era um torneio, então era um torneio quando você jogava bem já dava uma confiança muito grande, né, pro ano, né? E era bem especial, né? Quadra muito lotada, uma quadra que sempre estava cheia, todos os jogos muito lotado e a galera torcendo bastante ali pra gente. Então era um torneio que marcou bastante, assim. Eu sempre joguei muito bem ali, né? Fora as duas vezes que eu ganhei, eu fiz uma final com o Sareta, perdi uma final com o Flávio Sareta, fiz algumas semifinais também, perdi uma semifinal pro Zeballos, que é o Horácio Zeballos, que está até agora entre os 5 melhores do mundo de dupla, perdi uma semifinal também pro Ricardo Melo. Enfim, era um torneio que marcava muito ali o começo do ano. Bom, você falou bem também da seleção, né, da Copa Davis. Você fez parte de uma geração, digamos, uma geração muito forte do tênis no Brasil. Atualmente você até pode me atualizar como é que tá. Mas eu acompanhava mais esse pessoal da tua geração. Parece que é um pessoal que encantava mais, ou que chegou mais longe. O que dá para dizer em relação a isso, ou em comparação ou não com a atualidade? Mas você conseguiu atuar junto de grandes nomes e até contra, né, os nomes que você citou aí. Citou um Federer, né, que é uma lenda, né? Sim, falando em tênis nacional, realmente a minha geração era uma geração que estava muito melhor do que essa agora. A gente tinha pelo menos ali 4, 5 tenistas entre os 100 melhores do mundo. Hoje, né, a gente só tem um que é o Thiago Monteiro, e agora o Thiago Wilde jogando muito em Roland Garros, provavelmente vai voltar entre os 100 agora, né? O Thiago Wilde acabou de vencer o Medvedev, né, em Roland Garros. Então era uma geração muito forte realmente. A gente tinha bons jogadores ali na época. E até mesmo para confrontos de Copa Davis era difícil você conseguir a escalação, né? Então era bastante competitivo os torneios por aqui, né? Hoje, né, a gente sente um pouco essa falta da renovação.
agora, vem uma geração agora com 20, 22 anos, até o Matheus Alves está dentro dessa geração. É uma geração promissora, é uma geração que a gente espera voltar a ter pelo menos uns 3, 4 jogadores entre os 100 melhores do mundo. Então, realmente a gente está lutando por isso, né? E eu hoje, né, desse lado, como treinador, é o esforço que a gente está fazendo. Ô, Thiago, como você observa, digamos, essa entre-safra, né, dessa geração sua? Tivemos aí esse hiato, digamos assim, nem tantos nomes aparecendo, para agora tentar de novo recuperar. É comum isso no esporte? É comum, é comum. O tênis, por ser um esporte, né, um esporte individual, um esporte, né, no Brasil a gente não tem tantos torneios, a gente não tem tanta tradição. O tênis sempre teve 2, 3, 4 jogadores ali entre os 100 do mundo, mas a gente hoje, acho que a gente está passando bastante, assim, o esporte hoje ele tá passando por bastante provação, né? Porque quando a gente se falava, quando a gente era garoto, o que a gente fazia quando a gente era criança? A gente jogava bola, a gente ia pra rua, a gente brincava. Hoje a criançada não quer fazer isso. Hoje é difícil, eu trabalho com tênis, trabalho com formação, com infanto-juvenil. Hoje é difícil a gente entreter o garoto, a criança, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa parte, né? Principalmente os pais, né? Eu vejo assim que cada vez mais vai ser mais difícil se o Brasil não investir, se o esporte não for um caminho, se a gente não vê o esporte como uma ferramenta educacional, realmente uma plataforma educacional, que realmente muda, transforma a vida, cada vez mais a gente vai ter menos jogadores. Porque hoje é muito difícil você manter a criança, né, dentro do esporte, por toda essa facilidade de entretenimento que ela tem. Você não é o primeiro, né? Várias pessoas que já passaram por aqui. E no caso, você também tem o que contar para eles, porque você é uma referência. Isso, de uma certa forma, ajuda um pouco? Ou essa dificuldade está enorme mesmo de tirar essa criança aí do sofá, da frente de uma tela de celular, de computador? Mesmo dessa forma, ainda está complicado? É complicado. Por isso que eu acho assim, o incentivo tem que ser muito familiar, né? Tem que ter muito incentivo dos pais para realmente estar deixando a criança no esporte, para estar acreditando nisso. Não é fácil realmente manter. Rio Preto, que nem meu treinamento, né? A gente treina nosso centro de treinamento no Harmonia, no Harmonia Tênis Clube, né? A gente tem Rio Preto é uma cidade muito quente. Realmente, nosso treinamento ele rola começa às 2 da tarde, acaba às 5h30. Sabe, muita criança sente o calor, sabe? É difícil, não é fácil você falar para a criança, não, você vai sair daqui do ar-condicionado, na frente do celular, na frente do computador, para ir para baixo do sol, fazer força, esforço, tomar bronca. Não é fácil, mas a gente tem que saber que é isso, né? Isso é educação, isso é realmente a disciplina, a gente trabalha, a gente vai trazer muitas qualidades ali para a criança, né? A gente vai estar trazendo muita disciplina para eles. Então a gente tem que acreditar muito nisso. Eu acho que é muito importante a família, os pais incentivar. Porque hoje o que a gente mais vê são os pais, né? Para ele ter o momento dele, largar a criança no celular, dentro do mundo virtual, né? Que é muito mais fácil. Ô, Thiago, agora eu falei lá atrás da primeira viradinha de chave, né? Quando você realmente quis seguir na carreira. E como foi também para você definir o momento de parar de jogar e começar agora do outro lado, né? Como treinador, como educador? Exatamente. Foi uma fase assim, eu não vou falar que foi uma fase difícil, mas foi uma fase muito porque eu realmente resolvi parar de jogar tênis em 2013, logo depois do meu confronto na Copa Davis contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos, né, em Jacksonville. 10 anos, então olha como o tempo passa, hein? Exatamente 10 anos. E ali naquele confronto, quando eu acordei no dia seguinte, eu perdi um pouco a motivação. Nada estava me motivando, eu não encontrava mais, eu quero voltar top 100, eu quero jogar outro Grand Slam, eu quero jogar outra Copa Davis. Eu não estava encontrando isso, né? Eu não encontrei mais isso. Então, para mim, eu não me motivava para jogar dupla, como eu falei, eu sempre gostei de jogar muita simples, eu não gostava de jogar dupla. Eu joguei um pouco de dupla, mas nunca foi meu foco. Muitos tenistas, né? Eu estava com 31 anos, muitos tenistas é normal, né? Para de jogar simples, começa a jogar dupla, tá. porque a dupla te exige menos, você, né? Você tem
Porque a simples ela é realmente muito competitiva, é um fio muito esticado ali. Para você jogar a dupla já não. A dupla você consegue ser um pouco, né? Você treina menos, você tem menos quadra para você cobrir, você joga menos, né? Você tem sempre um parceiro para dividir. Só que eu nunca gostei muito dessa parte. Então, em 2013, depois do confronto da Copa Davis, eu realmente perdi a motivação. E não encontrei mais ela. E eu fui levando até o final do ano. Até joguei, foi o último Challenger que teve aqui em Rio Preto, em 2013, em outubro. Esse Challenger, antes de entrar na quadra, eu e o Edivaldo, a gente chorava todo o jogo antes de eu entrar na quadra. Eu perdi nas quartas de final, mas todo jogo que eu entrava na quadra, eu entrava chorando, porque eu sabia que ali estava acabando. Entendi. E aí, no final do ano, eu parei. Eu não anunciei minha aposentadoria, porque eu não sabia se essa vontade ia voltar. Eu não sabia realmente o que estava me acontecendo. Comecei a trabalhar um pouco, né? Aí eu fiquei parado de janeiro para frente. Meu pai, sempre tive algumas coisas com meu pai, assim, sempre falei, pai, deixa eu começar a trabalhar um pouco com o senhor, ver outras coisas, e senti, sabe, eu estava numa fase de me experimentar em 2014, e realmente não me interessou mais voltar, até que no meio desse ano eu recebi uma proposta de um garoto para treinar ele um pouco, aqui em Rio Preto, mas meu foco realmente ainda estava na empresa com meu pai, estava ali. E 2016, se não me engano, eu tive uma proposta do Samir, né, lá que era diretor de tênis do Harmonia, para assumir o treinamento lá. E foi onde eu comecei realmente a ir para essa parte, em 2015 para 2016. Então eu fiquei quase um ano e meio assim, sem realmente trabalhar muito com a competição. E aí daí para frente foi indo, aí até que eu e o Edivaldo a gente fez essa parceria, né, nesse outro lado, né, no lado realmente de estar unindo forças aí para a criançada, para a garotada, e é onde a gente está hoje. Bom, você destacou uma questão muito importante, que é o lado físico, né? O quanto uma partida de tênis ela pode ser desgastante. Você se recorda de alguma aí com uma duração fora do comum que você participou, a maior, digamos assim? Foi o jogo antes do Federer. Eu joguei a primeira rodada do US Open em 2008 contra um chileno chamado Paul Capdeville. Eu ganhei no quinto set, 4 horas e 20 de jogo. Nossa. Como suportar um tempo tão grande como esse? É muito tempo, sozinho, solitário, né? Que o tênis a gente não tem ninguém dentro da quadra. Então você não pode conversar com ninguém, né? E é muito tempo realmente. É uma partida que você passa muita coisa na cabeça, você tem que se manter muito motivado o tempo inteiro, porque o tênis ele é um esporte que todo ponto você tem que jogar 100% e de repente você para, 100% e para, né? O tênis ele para demais, né? Só que você se manter focado o tempo todo não é fácil, não. É realmente uma batalha. E o tênis é assim, né? Que nem eu joguei esse jogo, 4 horas e 20, que vamos colocar aí que é uma maratona, né? E depois, no outro dia, que você tem nos grandes lances você tem um dia de descanso, né? Então eu tive um dia de descanso para depois jogar contra o Federer, que aí já foi... E meu jogo com ele demorou 2 horas e 20. Né? Acabei perdendo em 3 sets, mas 2 horas e 20 de jogo. Então, você tem que estar preparado diariamente, né? Para jogar o tênis. O tênis, normal, né? Que só os grandes lances, que por ser jogado melhor de 5 sets, a gente tem um dia de descanso. O tênis você joga de segunda a domingo sem parar. Sim, né? Sem parar. E aí acaba o torneio e na outra semana você já está jogando em outro lugar. Por isso que eu te perguntei aquela hora do calendário, lá do que escolher. É muito difícil o calendário, você montar o calendário, né? Então você tem que estar jogando o tempo inteiro. E no meio disso também tem um período lá para treinamento, para se aperfeiçoar, para corrigir alguma coisa ou para se recuperar de lesão, né? Um tenista joga em média 30 semanas ao longo do ano, né? Das 30 52, torneios, digamos assim. Exatamente. Né? 30 semanas, meio ano ele está jogando, está viajando, e meio ano ele está se preparando, né? Então, as férias mesmo do tenista sempre é no final do ano, né? Que ela é em novembro, que acaba o calendário, novembro, dezembro, né? Que aí dezembro é pré-temporada para começar logo já na virada em janeiro. Então, as férias realmente são 1-2 semaninhas no final do ano e acabou. Porque a gente à distância acompanha isso. Agora uma pergunta de leigo para você, viu, Thiago? Eu já vi várias modalidades, elas mudaram até algumas regras, porque a gente tá falando aí do tempo, né? Tem jogo que pode durar até mais de 3-4 horas, né? E a gente acompanha a mesma distância. E algumas modalidades, elas mudaram a regra para se enquadrar em transmissões esportivas. O vôlei é uma delas, né? Que tiraram a vantagem para ficar uma coisa diferente. O tênis, alguém já passou pela cabeça em mudar alguma coisa? Ou quando chega lá em quem realmente define,
feminine, a coisa sempre é barrada? Ou nunca nem passou essa Não. ideia pela cabeça? Já passou, assim, bastante. Até a dupla mudou, né? A dupla, ela é super tie break, né? O terceiro set é um super tie break, enfim. Mas a simples, pode ter certeza que vai demorar muito. Na verdade, assim, já mudou bastante coisa de antigamente, porque antigamente todos os sets não existia tie break, né? Tinha que ter diferença de 2 games, então, tipo, demorava demais. Sim, aquela diferença. Pelo menos 6-4. 6x6 é tie break agora, né, de games, né? Vai até os 5x5, 5x5 vai a 7, 6x6 joga um tie break. Antigamente não existia tie break. Antigamente, isso aí eu tô falando da década de 70, Entendi. 60, né? Não existia o tie break. E isso mudou, mas é a tradição do esporte. Eu acredito que o tênis não vai mudar, porque tem muita coisa que envolve isso, né, no tênis, né, a questão da transmissão. Realmente, o tênis não é um esporte muito difícil de estar na TV aberta por esse fator. O outro fator que é muito difícil para o tênis estar numa TV aberta é a questão também climática, que o tênis não se joga na chuva. Então, tipo, um dia se estiver chovendo, acabou com o torneio, acaba com a transmissão. Então, realmente já é algo muito difícil. E essa tradição, provavelmente, não vai ser mudada, sabe? O tenista ele tem que se preparar realmente. Hoje, né, melhorou muito, né, o trabalho físico, né, melhorou muito o cuidado com a fisioterapia nos torneios, porque realmente muito tenista estava se lesionando demais, né, estava se lesionando muito, e isso é ruim, né, pro esporte, né, porque você tira um Nadal, você vê o Nadal mesmo, está brigando muito para agora voltar de lesão, né, que ele tá, o Federer parou por lesão, então realmente é bem complicado. E a questão dos pisos, né? A gente falando aí de contusão, né? Tem grama, saibro, você pode até enumerar. Qual que você era especialista? Que você fala, não, esse aí, opa, esse eu vou encarar que eu tenho uma facilidade maior. Eu gostava mais da quadradura mesmo, onde é jogado o US Open, o Australian Open, tá. é o piso que eu mais gostava. Apesar que o tenista sul-americano, ele nasceu muito, a gente nasce no saibro, né? Mas eu não, que o Roland Garros que tem essa tradição com o Guga, que do Guga até ganhou 3 vezes, né? Mas eu gostava mais da quadradura. Até mesmo porque nesse período que eu treinei lá em Campinas, essa academia era de quadradura. Então isso me ajudou muito. Né? Então realmente eu melhorei muito nesse piso. Era um piso que ajudava um pouco dentro das minhas características de jogar, melhorava muito as minhas deficiências. As minhas deficiências não apareciam tanto. E como é que era se adaptar essa semana você disputou o campeonato no tipo de quadra, semana que vem já em outra. Como que era isso? Tênis é adaptação o tempo inteiro. O tempo inteiro você tem que se adaptar, porque muda a bola, muda a quadra, adversário, estilo de jogo de adversário, clima, vento, tudo isso muda assim, drasticamente, sabe? Um jogo ou outro. Né? Um dia amanhece um sol, no outro dia amanhece nublado, está completamente diferente. A quadra está mais pesada, a bola está mais lenta. Então o tenista é que eu brinco, o tenista ele tem que aprender a resolver problema todo segundo. Todo segundo ele tem um problema para resolver. Um bom tenista pode ter certeza que dá problema para ele que ele vai gostar de resolver, porque tênis é problema o tempo inteiro, você tem que se resolver o tempo todo. Bom, e por falar nessa questão de problema, a gente até citou várias vezes, né? Hoje com a internet você pega, vê o vídeo do adversário e tudo mais. Por mais que naquela época você enfrentava, digamos, várias vezes os outros adversários, tinha aquele tenista novidade, que de repente não tinha tanta informação. Sim. Como é que era, de repente, ter que se atualizar de um dia para outro, ou como você falou, determinado campeonato você ainda tinha um diazinho de folga lá para descansar e observar alguma coisa? Como é que era isso também? Hoje é muito fácil, né? Hoje você vai jogar com um cara, você baixa na internet, você pega vídeo dele toda hora, você consegue avaliar tudo, as características, né, as estatísticas do adversário, você tem ela o tempo muito fácil. Nossa época não, a gente tinha que ficar perguntando realmente se alguém conhecia, se alguém já tinha jogado, tinha que correr atrás disso. E o tenista ele sempre tem um plano de jogo, né? Quando a gente não sabe contra quem a gente vai jogar, a gente não conhece um adversário, aí a gente vai fazer o nosso jogo primeiro, para experimentar, ver se dá certo. Dentro do jogo, você tem que ir se resolvendo, ver que o cara tem de bom, que o cara não tem, se aquela tua jogada tá funcionando ou não tá, para você ir mudando isso dentro do jogo, né? Eu até brinco, né, que eu falo que tênis, antes de ser um esporte, ele é um jogo, né? Então você tem que aprender a jogar, né? Você não precisa, na verdade, você tem que ser melhor que aquele cara, né? Às vezes você tem que achar uma deficiência do adversário, você não precisa ser melhor que ele de direita, de esquerda, sacar mais forte, mas você tem que achar um caminho para vencê-lo, né? Então o tênis é um esporte de muita estratégia, muita realmente.
Essas estratégias que muitas vezes definem, né? Algum jogo, assim, digamos, você estava mal, conseguiu virada, alguma estratégia que vocês tiveram que mudar no meio do caminho? Como que é isso quando você fala, poxa, hoje nada tá dando certo? Aí dá aquela paradinha e fala, não, agora vários jogos, né? O tênis, ele é um esporte, como ele não é um esporte por tempo, então você tem até o último ponto você tem a chance de virar. Então você não pode desistir. Já ganhei muito jogo tendo match point contra, já perdi muito jogo tendo match point a favor também. Então é realmente um esporte que mexe muito com esse lado emocional. Tênis mexe demais com o lado emocional. E a questão da torcida, né? Que a gente sabe que é um esporte diferente até nesse aspecto. Né? O que você pode dizer em relação a isso aí? O tênis, ele é um esporte muito, muito clássico, né? Assim, né? A torcida, né, não pode se manifestar muito, né? Então, tipo, ele requer muita disciplina. O tênis realmente é um esporte de muita concentração, sabe? Assim, então a torcida também tem que respeitar, não pode ter barulho durante o ponto, acaba o ponto, aí que ela pode se manifestar, mas muitas vezes, né, não é legal a torcida bater palma no ponto, no erro do adversário, sabe? Então o tênis tem uma tradição aí de fair play por que ela grande. Tem essa tradição toda diferente de outras modalidades que a gente vê? É um esporte muito elegante, né? O tênis, né? Acho que esse é o nome, eu acho. E o brasileiro em si, Thiago? Porque a gente sabe que aqui no país, a galera que tá lá, eles querem fazer alvoroço. A gente gosta de alvoroço. Como você observava isso quando os torneios eram em casa, digamos assim? O comportamento dos torcedores tem que se segurar. Muitas vezes eu tentava me controlar, assim, também, sabe? Assim, controlar também as pessoas. Se eu tava com, né, minha família, algumas pessoas, assim, eu via que tava entrando muito nesse lado, né? Porque a gente é muita emoção, né? Na verdade, o brasileiro, ele é pura emoção, né? Aí eu pensava, pedir um pouco, né? Pra dar uma acalmada, sabe? Às vezes... Mas já teve jogo de eu ter que incendiar a torcida também para tentar ganhar. Agora, voltando a falar lá do teu confronto histórico com o Federer, né? Quando você definiu a tua classificação na fase anterior e já sabia que seria ele o adversário, o que te passou pela cabeça? Então, na verdade, o que aconteceu muito foi que quando saiu a chave do torneio, porque a chave sai, né? Então, você já desde o início, você já sabia. Eu já sabia que se eu ganhasse, eu jogava contra ele. Então... Isso me trouxe uma pressão para esse jogo contra esse chileno. Tá. Eu não comecei jogando bem esse jogo. Veio um fator emocional muito grande ali de saber, nossa, se eu ganhar, e eu tinha muita chance de ganhar, eu já tinha ganhado e já tinha perdido desse chileno. Eu falava, nossa, se eu ganhar, vou jogar contra o Federer. Mas eu tinha que ganhar aquele jogo ainda, sabe? E no início do jogo eu estava preso por causa disso, isso estava me incomodando. Até que o momento do jogo, esse jogo mesmo foi um jogo que eu virei, né? Eu estava perdendo 2-0. Esse jogo é um jogo que eu tive muito próximo de perder. Eu saí perdendo 2-0, ganhei o terceiro, o quarto o cara teve na frente o tempo todo, virei o quarto set, aí o quinto set eu ganhei 6-4. Então foi um jogo realmente assim, muito, muito tenso. E quando eu saí da quadra ali, eu sabia já que eu ia jogar contra o Federer, eu tentei me manter muito, muito calmo, muito tranquilo, sabe? Tentei não entrar nesse alvoroço, nossa, vou jogar contra o Federer, sabe? Eu me isolei bastante, na época você conseguia se isolar mais, me isolei, fiquei, sabe, mais com o meu staff, esperando realmente o jogo. Depois, lógico, depois do jogo que eu joguei com ele, eu aproveitei de todo, né, a mídia que eu poderia dali para frente. Mas antes eu me resguardei bastante para eu estar realmente concentrado pro jogo. É uma coisa que eu tenho certeza que você vai guardar pro resto da sua vida, né? Sem dúvida. Que é um momento histórico, né, para muita gente, pelo significado dele e pelo teu significado também no Brasil, né? Já que você também é um dos grandes nomes. Como é que é lidar com isso também, Thiago? De ser uma referência dentro de uma modalidade esportiva? Para mim, claro, o atleta, ele na verdade, ele busca isso, né? Então, para mim, isso é realmente gratificante, né? Isso. Eu tento... ao máximo, agora eu como treinador tento passar ao máximo essa minha experiência, né, tudo que eu vivi, todo o conhecimento que eu tive ao longo dos anos, né, e como eu falei, é muito gratificante, né, você ser reconhecido, sabe, assim, as pessoas lembrar de alguns feitos, né, claro, eu só tenho a agradecer, assim, ao tênis e ao público, assim, sabe, assim, as pessoas realmente que me acompanharam, as pessoas realmente que torceram por mim, sabe, isso realmente é muito gratificante. Bom, eu sempre gosto de perguntar para os atletas, ex-atletas, né, pessoas ligadas ao esporte, como que é o espaço na tua casa lá para guardar tanta conquista, tanta coisa bonita de se ver? Sabe que eu nunca fui de guardar tanta coisa. Eu não tenho todos os troféus, eu não tenho raquetes. Eu sou um cara que eu tenho... Isso era uma coisa que meu pai me falava muito. Tira foto, faz isso. Na época, antigamente a gente não tinha, né? Sim, o celular na mão de hoje, toda hora, né? Então não era...
E hoje faz falta, sabe? Se hoje eu parei, eu gostaria de ter mais, né, meus jogos, né? Hoje não é fácil levantar esses jogos. Claro, o jogo do Federer eu tenho, o jogo do Federer inteiro e tal, mas não tenho todos os jogos que eu joguei, sabe? Eu gostaria de ter mais essas recordações, mas eu nunca fui muito de me apegar a isso, sabe? Nunca fui realmente de ficar muito apegado a essas coisas. Claro, existem alguns troféus que ainda estão comigo. Eu, por ter mudado muito, eu ia de uma cidade para outra, de uma casa para outra, se perdia alguma coisa no meio do caminho. Teve troféu de torneio que eu deixei em hotel, que eu nem lembrei de pegar. E aconteceu já muita coisa. E realmente eu não sou muito apegado a isso, mas as recordações estão muito na minha cabeça, né? Acho que isso é o maior legado meu aí, tá no que eu vivi realmente. E agora também nas futuras gerações, né? Já que você Sem mesmo dúvida. disse, né? Desse trabalho que está sendo feito, Sem de dúvida. novos nomes que possam estar surgindo. Sem dúvida. A gente trabalha bastante, né? Ali eu e o Edivaldo, né? Trabalhando muito com essa criançada. O Edivaldo já está nisso há 30 anos, já 30 e tantos anos fazendo isso. Eu agora estou aí há uns 6, 7 anos já pegando firme com a garotada, né? O Matheus Alves já é um garoto, né, que saiu daqui de Rio Preto do nosso trabalho. Outros garotos estão surgindo, muito garoto. Agora mesmo nós estamos com um garoto na final, agora já no Peru de novo. Um outro está jogando a semifinal agora, até nem sei se ele se ganhou ou não. Então a gente está com bastante jogadores realmente e a gente está muito feliz com o trabalho que a gente vem fazendo. Bom, você falou além do Harmonia, tem a clínica também, né? Quiser destacar também para o pessoal que está acompanhando. Sim, né? Tem lá o treinamento, né? No Harmonia Tênis Clube. Além de tudo, a gente também tem o treinamento ali também na Unirp, né? Na CEPRO, lá no clube da Unirp também. Então, realmente a gente está fazendo um trabalho muito legal com a garotada. Bom, Tiago, agora eu vou chegar a um momento aqui no programa. Eu tenho certeza que você já foi figurinha algum dia, né? Olha. Porque você é bem conhecido. Já tivemos vários personagens. Uma colega sua, que é a Aninha Savioli, já participou aqui também. Ó. Depois você Olha pode só. até olhar. A Aninha, o professor Fará, o pessoal todo também que participou. E hoje chegou o teu dia. Que Eu tô legal. aqui com a figurinha para você poder colar, que é o nosso álbum de todos aqueles que participam aqui. A Lourdinha do tênis de mesa, ó, que é uma modalidade sim. aí também. Que legal. E hoje vai ser o seu dia do lado do Leandro aqui do badminton também na cidade. Faz tempo que era pra eu te convidado, viu? Sempre eu converso com o nosso querido Henrique Fernandes. Sim, Mas Henrique tá devido comigo há muito tempo. teus compromissos aí nunca dava certo, mas hoje a gente conseguiu. Tô aqui te auxiliando aqui pra você poder colar aí no 030, ó. Olha só. Tua figurinha aí também pra deixar marcado, registrado. Você que é além de ser uma personalidade, quando eu falo aqui no início, uma personalidade do esporte de Rio Preto, você é do Brasil e do mundo, né? Pra ver aí o tamanho que tem o teu significado aí e a tua importância aí que tem o Thiago Alves pra gente aqui, viu, Thiago? Obrigado. É um prazer estar fazendo parte desse álbum. Essas são suas, ó. Obrigado. Aí, deixa eu mostrar aqui pra câmera aqui, ó. Thiago Alves. Aí, hoje, como treinador, mas um dos grandes nomes, uma das grandes referências aí do tênis no Brasil e no mundo. Bom, Thiago, o significado também de tudo isso, né, de como a gente tá falando aí, de recordações que você tem na sua memória, desse legado que você deixa, e até um recado aí pra essa garotada, pra esse pessoal que tá vindo aí pra ter esse ânimo em praticar esporte, em saber de onde ela pode chegar. É claro que tem momentos bons, momentos ruins, mas que a persistência, né, que, digamos, junto com a disciplina, que possam fazer aí a diferença para muita gente. Sem dúvida, eu acho que, como eu falei, né, no início, acho que é muito importante a família, né, tá motivando ao esporte, os pais seguir jogando, seguir no esporte, trazendo que a criança ela vive de referência, né, então para estar realmente motivando os filhos, né, a tá acreditando aí no esporte como uma ferramenta educacional. Bom, eu te agradeço muito, agradeço a você, o Henrique. Dê um abraço lá no Edivaldo, tá? Que também é um grande parceiro aí de longa data. Sucesso para você nessa nova caminhada. Parabéns pela trajetória, pela história, pelo significado aí do nome Thiago Alves, que eu tenho certeza que você já incentivou e motivou, e muita gente que te acompanha mesmo sem te conhecer tem aí o Thiago como uma referência. Obrigado você pelo espaço. Ok, muito obrigado mais uma vez ao Thiago, agradecendo aqui ao Ronaldo Atilano, nosso operador técnico da Rádio Unirp, também ao Thiago Serafim, nosso cinegrafista, ao Cristiano Abraão, nosso editor, o William Castro, nosso designer, que produziu aqui esse álbum, o álbum do Pode Colar, e a Vanusa Carvalho, que faz parte aí da equipe de social media aqui do Pode Colar.
E também um agradecimento especial aqui ao NIRP, Centro Universitário de Rio Preto, a nossa grande parceira nesse projeto, esse projeto que sempre está trazendo aí grandes nomes do esporte riopretense, por que não também dizer do esporte mundial, como é o caso aqui do Thiago Alves, ao NIRP aqui onde estamos localizados na unidade 3, com os cursos de jornalismo e publicidade e propaganda, os cursos de comunicação social. E você também poder se inscrever no nosso canal no YouTube, vai lá, dê a sua curtida, seu like, compartilhe com os amigos, vai acompanhar hoje aqui o episódio com o Thiago Alves, mas tantos outros nomes que a gente acabou de citar já passaram por aqui também em nossa programação. Vá lá e nos acompanhe. Além do Instagram do Pode Colar, para você poder nos seguir aí no perfil e também ter todos os destaques dos convidados que já passaram por aqui, os cortes, as divulgações e tudo mais, além das plataformas digitais, aí o Deezer, o Spotify e o Amazon Music. O Pode Colar volta semana que vem com um novo convidado, uma nova história para você aqui em nossa programação. Grande abraço e até lá.